quando Lucas escreveu então o Evangelho e o livro de Atos, ele tinha um propósito. Ele não simplesmente quis escrever um livro relatando a história de Jesus e a história da igreja, com o propósito talvez, quem sabe o pessoal vai gostar e alguma editora vai publicar e eu vou ganhar muito dinheiro com isso. Havia um propósito, havia não somente um propósito, mas uma grande necessidade. Nós quando começamos o livro de Atos, e tanto no Evangelho de Lucas, Lucas, já no começo, ele fala para nós que ele está dirigindo esses dois livros para uma pessoa chamada Teófilo. Ele queria beneficiar, ele queria socorrer, ele queria atender alguma necessidade que essa pessoa tinha. Era um homem, possivelmente se converteu a Cristo, de autoridade, uma pessoa importante, talvez rico, exercia algum poder ali no meio, mas que estava preocupado. Porque ele foi evangelizado, ele foi desafiado a crer em Cristo, mas o que ele tem ouvido é que todas as pessoas que estão envolvidas com esse nome, o nome dessa pessoa Jesus, têm passado por situações terríveis. O próprio Jesus foi condenado, não somente pelos judeus, mas também pelos romanos, e foi crucificado como bandido. E agora, as pessoas que são os seus seguidores, que estão montando o movimento, constantemente estão sendo presos, ameaçados e até mortos. Então, peraí, será que eu fiz bem para a minha vida? O Teófilo está pensando em abraçar o cristianismo? Então Lucas vai relatar que tanto a vida de Jesus como a dos apóstolos e da igreja, de todas as pessoas, eram pessoas que foram chamadas por Deus, foram enviadas por Deus, estão sendo capacitadas pelo Espírito Santo, em nenhum momento fizeram alguma coisa errada, sempre foram julgados ilegalmente e sempre houve a intenção de matar por causa da natureza pecaminosa diante da oferta da graça de Deus, do sacrifício e da ressurreição de Jesus. Então Lucas está dizendo para Teófilo: Teófilo, fica frio, fica tranquilo. Do mesmo jeito que aconteceu com Jesus, que é o Filho de Deus, do mesmo jeito que está acontecendo com os apóstolos, vai acontecer com todas as pessoas que creem em Jesus. Isso é possível. Não é ilegalidade, é injustiça. Jesus e os apóstolos estão sendo julgados e mortos por causa que são ilegais. O que está acontecendo com eles é por causa da injustiça e da pecaminosidade humana. Mas veja, muitas pessoas têm sido beneficiadas e atingidas pela graça e mudado as suas vidas e sendo aceitas por Deus, desfrutam agora de uma vida abundante. Então esse era o propósito. E no livro de Atos, a forma com que Lucas vai relatando, ele vai mostrando para nós que o Evangelho começou em Jerusalém, depois passou para Samaria, pela Judéia para Samaria e está indo para os confins da terra. Agora nós estamos ainda na região ali da Judéia e de Samaria. Mas o objetivo de Lucas é mostrar como o Evangelho chegou ao fim dos mundos e atendeu ao desafio de Jesus, que o convite de Jesus, a ordem de Jesus é ser ex testemunhas tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, como foi essa expansão? Outra coisa também que Lucas vai dar para nós, ele vai dar o pano de fundo de todas as epístolas que Paulo escreveu. Como eram essas igrejas, qual o relacionamento de Paulo com essas igrejas. Agora, já que ele vai falar de Paulo, quem é esse Paulo? Por que ele entrou na história assim, sendo que Jesus trabalhou com 12 homens e Paulo não estava lá? Então, uma das coisas que Lucas vai também deixar bem ciente é que os apóstolos 12 foram chamados por Jesus, um traiu Jesus, e aí, num determinado momento, o próprio Jesus chamou Paulo, ensinou pessoalmente Paulo, Paulo conferiu o seu ensino com os apóstolos, e é o mesmo, isto é, a fonte é a mesma, Jesus que deu tanto as orientações para Paulo como deu para os apóstolos, e aí Paulo então vai se tornar uma pessoa que vai ter autoridade para escrever e para deixar para nós toda a orientação a respeito das Escrituras. E uma das coisas que nós vamos perceber é que não existe o Evangelho de Pedro e o Evangelho de Paulo. Paulo não é uma pessoa que depois que Jesus Cristo viveu a história, morreu, ensinou muitas coisas, Paulo de repente
surge na história e estuda o que aconteceu e escreve, sistematiza os ensinos de Jesus. O próprio Paulo vai falar que o que ele recebeu veio de Jesus. É revelação, é dado por Deus. Não é algo que surgiu da mente de Paulo. Quando nós estudamos os ensinos de Paulo, nós vemos que em todos os lugares, de Gênesis a Apocalipse, apesar dos homens serem inspirados por Deus, a característica pessoal, a influência literária desses autores está lá. Mas o ensino é revelado por Deus. Então Paulo fala assim, não sou eu que observei a situação e idealizei a doutrina cristã. Não, eu recebi diretamente do Senhor, como Pedro recebeu e todos os outros autores bíblicos receberam. O Evangelho é uma revelação, não é uma consciência humana sobre de quem Deus é. O homem nunca conseguiria elaborar o Evangelho, porque inicialmente o Evangelho é contra o homem. Ele traz uma má notícia. E diante dessa má notícia, Deus oferece uma boa notícia, que no homem também nunca idealizaria isso. E hoje nós vamos ver, então, daquilo que nós vimos semana passada, nós vimos a conversão de Paulo. Como ela aconteceu? Ela foi uma forma assim brutal para a vida de Paulo. E tem uma foto aí, aqui, acho que dá para ver um pouquinho. Alguns pensam que Paulo fosse mais ou menos assim, né? Um pouco carequinha, magrinho. Quando a gente estuda a vida de Paulo, a gente vai perceber que é uma pessoa com muita dificuldade física. Talvez por causa da conversão dele, ele vai sofrer de um problema muito grave na sua visão. Ele vai usar pessoas para escrever as suas cartas, porque possivelmente ele não enxergava muito bem. E tem algumas epístolas que ele fala, olha, no final eu estou dando uma saudação e vejo o tamanho das letras aqui, né, com letras garrafais, isto é, tamanho de garrafa a minha letra aqui. Então possivelmente ele tinha essa aparência de uma pessoa frágil, doente e quase cega. Quando ele escreve em 2 Coríntios, por causa que pessoas ridicularizavam, dizendo que ele não era uma pessoa que merecia ser aceito assim para falar, não era uma pessoa de autoridade ali e tal. Eles estão querendo dizer que talvez até Paulo era muito fraco no falar. Era uma pessoa assim que chegava e, sabe, tinha dificuldade de falar assim. Não era como aqueles pregadores, aqueles discursadores gregos que falavam grandes palestras. Paulo era assim muito simples. E até a aparência dele muitas vezes até envergonhava. Paulo elogia os Gálatas, que os Gálatas falaram assim, Paulo fala, vocês tiveram tanto amor por mim, que se fosse possível vocês trocariam os seus olhos pelos meus. Imagine isso. Então quando a gente pensa em Paulo, aquele cara bonitão, todo gel na cabeça, tudo aquele cara causado, esquece a imagem. E talvez por causa disso alguém desenhou aqui Paulo com esses olhos assim meio murchinho, doentinho, fraco, carequinha, magrinho, né? Uma pessoa sem muita expressão. E no começo aqui, antes da sua conversão, parece que um cara assim muito nervoso, muito ranzinza, e parece que é uma pessoa assim de gene muito forte. E a sua história começa ele andando de elevador. E nós vemos na passagem de hoje que Paulo fugiu da cidade de Damasco, os seus irmãos desceram ele por um cesto. Então, quando a gente pensa em Paulo, a gente pensa ele diante daquela luz, não sei se foi caiu do cavalo, ou se estava em pé e caiu por terra, e logo essa imagem do cesto. Normalmente as crianças, né, Rosana, Marina, que dão aula para criança, quando se fala em Paulo, uma das aventuras dele é ele descendo na muralha ali, sendo descido por um cesto pelos seus amigos. O texto de hoje a gente podia resumir na seguinte frase aqui: no início de sua vida cristã, Paulo recebeu os cuidados de Jesus através da igreja. Na semana passada nós vimos o nascimento. Paulo, praticamente a conversão dele quase que foi concebida no dia em que Estevão morreu. Ali as palavras de Estevão machucaram o coração de Paulo, e ficou aquilo no coração, despertou mais ira nele,
Mas aquilo atormentava ele. Quando ele teve um encontro com Jesus, ele simplesmente perguntou para Jesus: quem és tu, Senhor? E Jesus falou assim: eu sou Jesus, a quem você persegue. Pronto, acabou. Não precisava mais nada. Era suficiente. Aquilo que as palavras de Estevão fizeram significado agora, aí ele entendeu por que Estevão orou e falou que viu o Filho do Homem em pé. Tudo fez sentido, tudo fez significado. E aí então foi suficiente para ele ir até Ananias curar ele. Não sei o quanto foi o resultado dessa cura por causa da sua visão. E aí então Paulo é um bebê na fé, um homem de muito conhecimento literário e sobre a Bíblia, mas é um bebê na fé, e aqui vai ter os primeiros passos. Ele vai ser cuidado por Jesus, e Jesus vai usar a igreja para cuidar dele. Essa é uma coisa muito interessante. Muitas vezes a gente quer ser cuidado. Jesus, me ajuda. E Jesus vai enviar pessoas da igreja. Então, se você quer receber ajuda, se aproxime da igreja. É lá que Jesus vai cuidar de você. Você quer ajudar alguém? Se aproxime da igreja, porque é através da igreja que Deus vai ajudar as pessoas. Então, aqui no início de sua vida cristã, Paulo recebeu os cuidados de Jesus através da igreja. Na vida de Paulo também, a gente percebeu que Paulo, tanto o etíope, eunuco, teve uma conversão genuína. Aqui também, nesse relato, nós vamos ver efeitos de uma conversão genuína. Só para a gente pensar, então, pega essas ideias e quando a gente estiver dentro dos textos, perceba a respeito disso. Primeiro, uma conversão genuína, ela é percebida por todos. Não dá para o crente que realmente, a pessoa que se converteu, ela ser um agente secreto, ela não aguenta. Então, a pessoa que se converte genuinamente, as pessoas percebem que houve conversão. Algumas vão amar e a maioria vai odiar. E muitas vezes as pessoas que pertencem ao seu próprio círculo familiar é que não vai gostar da sua conversão. Muitos pais chegam a dizer para os seus filhos: eu preferia ver você morto. Já viu isso? Já soube de algum caso assim? Do que mudar de religião, do que crer em Cristo. Como pode isso? Pais que não dão nenhuma atenção para os filhos que muitas vezes estão afundados na droga, estão na prisão. Mas no momento que dizem que creram em Cristo, eu não admito que você fez isso com a sua família. Então, a salvação ela é percebida por todos. Alguns vão amar e muitos vão até odiar. A salvação genuína não é uma emoção passageira. Não é de repente que quando você só está assim, empolgado, entusiasmado, puxa, esse cara está power, esse cara está pegando fogo. A salvação não é somente isso. A salvação pode incluir isso, pode incluir aquela alegria, aquele entusiasmo, porque a pessoa sentiu-se aceita por Deus. Mas ela é muito mais do que uma emoção passageira. Terceiro, a salvação não nos transforma em super-heróis. Seus problemas não acabaram. E você não sairá e vencerá todas as coisas que tem pela frente. Enquanto aqui na Terra, pode ser que você desfrute mais de derrotas, de vergonha, de fracasso, de humilhação, do que as chamadas vitórias. Diante da perspectiva humana, você será um grande fracassado. Agora, diante de Deus, você será um grande vitorioso, se perseverar e não abandonar a sua fé em Jesus. E não nos transforma em super-heróis, que tudo aquilo que a gente quer vai acontecer. Porque eu creio em Jesus. Os meus desejos agora vão se tornar realidade, porque eu tenho fé em Jesus. Não é assim. A salvação genuína não tem nada a ver com isso. Não nos transforma em super-heróis. Nós vamos ver aqui a respeito de Paulo. Já lemos sobre isso. Quarto lugar. A salvação genuína não nos dá uma ficha limpa. O que quer dizer isso? Nós somos aceitos por Deus. Nenhuma condenação há para nós no momento da salvação. Ninguém pode intentar acusação contra os eleitos de Deus. Mas é impossível nós limparmos de uma hora por todas aquilo que nós éramos, a fama que nós tínhamos.
se éramos mentirosos, se éramos viciados, se éramos bandidos. Não tem jeito, isso aí é a nossa fama lá. Então as pessoas vão precisar ver a nova história, para de repente chegar, olha, ele é esse. Mas não dá para ter uma ficha limpa num momento. E muitas pessoas que se convertem sofrem muito com isso. Ah, você é mentiroso. Agora está querendo dizer que você é crente. Paulo fala lá no 1 Coríntios, fala assim: em alguns casos, tais fostes alguns de vós. Isto é, muitas vezes até a lembrança daquilo que nós fomos, daquilo que nós éramos, atormenta a nossa vida nessa nova caminhada com Cristo. Então, a conversão genuína não tira da nossa mente nem aquilo que nós somos, aquilo que fizemos muitas vezes. Mas, para o nosso coração, nós sabemos que temos o perdão e que fomos aceitos por Deus. E para as pessoas, esse será o nosso passado será o motivo delas nos humilharem, delas nos entristecerem. Então, só em função disso, dessas 4 verdades, a gente vai estudar um pouquinho quais foram os cuidados que a igreja teve com Paulo, que Jesus usou a igreja, como que Jesus cuidou de Paulo usando a igreja nesses primeiros passos da sua caminhada. Versículo 20. Através da convivência com a igreja, Paulo se fortalecia. Ele recebeu oportunidades em que ele, cada dia, cada instante, se tornava mais forte. Fisicamente? Não. Mais forte nas suas convicções, na sua fé, na certeza de que ele teve um encontro genuíno, verdadeiro, e que a sua salvação era verdade na sua vida. E que as suas convicções, as suas ideias faziam sentido. E ele começou a dominar isso. Agora, como isso aconteceu? Veja o versículo 20. Logo começou a pregar nas sinagogas. Logo o quê? Logo após aquele encontro com Ananias, que Ananias disse o que Jesus mandou dizer para Paulo, que ele seria um instrumento de Deus para levar o evangelho. Então, logo após ele ser curado, não sei se foi 1, 2 dias, algumas horas, mas a ideia logo, ele começou a pregar nas sinagogas. O que eram as sinagogas para Paulo? Era o ambiente dele. Era um ambiente familiar, era onde ele convivia, onde ele sabia como tudo acontecia lá dentro. Sinagoga, ela começou no cativeiro babilônico. A nação de Israel estava longe da sua terra, e Ezequiel e Daniel começaram a organizar pequenos grupos de estudo, igual os nossos aqui. E de repente, quando tinha uma quantidade de pessoas mais ou menos semelhante a essa daqui, então eles construíam um prédio, usavam um lugar assim, para fazer reuniões exatamente do jeito que nós fazemos. O que acontece nas igrejas de hoje é muito semelhante ao que acontecia nas sinagogas. A palavra significa ajuntamento, estar juntos. Então os judeus se reuniam, cantavam, liam a Bíblia, alguém explicava a Bíblia, tinha ofertas, tinha comilança depois, tinha comunhão. Então era exatamente isso, era uma coisa muito simples. E em alguns casos ela servia como tribunal da cultura judaica, ali, do povo judeu. Então havia uma liderança ali que, de repente, se alguma pessoa tinha algum problema um com o outro, essa liderança ia lá e ajudava eles a chegarem a bom senso e proteger o justo contra o injusto. Então Paulo, logo após sua conversão, ele começou a pregar nessas sinagogas, nesse ambiente. Ele chegou lá e eram dadas oportunidades. Olha, posso falar alguma coisa? E ele então pregava que Jesus é o Filho de Deus. Era uma coisa nova para os judeus. Era uma coisa muito estranha. Como que aquele homem que viveu como homem ali em Jerusalém e foi morto na cruz é exatamente o Filho de Deus? A ideia é divino. Isso na cabeça dos judeus e tanto na cabeça dos gentios nunca poderia existir. Isto é, o Messias seria um homem muito bom, de muita capacidade, usado por Deus, mas nunca seria Deus. E para os gentios, a divindade que é pura nunca pode se juntar
a matéria, que nós somos matéria. Isso não combina, porque um afetaria, então deixaria de ser divino ou deixaria de ser homem. E Paulo fala que Jesus, o Verbo plenamente homem, também era plenamente Deus, algo totalmente inédito. E também anunciando que Jesus é o Messias, que ele já veio. E ele não veio vitorioso, não destruiu o Império Romano e implantou o seu reino. Ele veio, sofreu e morreu e ressuscitou. Como? Não fazia parte da perspectiva dos judeus. E Paulo então vai pregar sobre isso nas sinagogas. Todas as vezes que dão oportunidade, Paulo está ali e vai anunciar Jesus. E vai compartilhar. E vai conversar. E vai anunciar. A pregar aqui não é somente do jeito que eu estou fazendo aqui. Pregar aqui era a qualquer momento do coffee time. Olha, vem aqui, eu quero falar uma coisa para você. Então é pregar, é falar, é proclamar Jesus. Tanto formalmente como informalmente. Versículo 21. Por causa disso, todos que ouviam ficavam perplexos. Ficavam assustados, admirados e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam esse nome? Isso é. Não é esse cara que lá em Jerusalém queria matar as pessoas que criam nesse Jesus e agora ele está defendendo Jesus? Como que é isso? Não dá para entender. E eles continuam: e não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Ele não é aquele que em Jerusalém perseguia e matava? E não veio aqui para Damasco para buscar nas sinagogas aqueles que criam em Jesus e levar presos para lá? Como ele está defendendo agora? Como é isso? Por que essa mudança tão radical? O que aconteceu com ele? Então as pessoas ficaram perplexas diante disso. Versículo 22. Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Como Paulo se fortalecia? Ele se fortalecia pregando. É a mesma coisa que andar de bicicleta. Não adianta você ler o manual. Você tem que pedalar. Andar de bicicleta. Começar. Aqui no Japão, eu acho muito bonitinho aquelas bicicletinhas bem pequenininhas de criança, sem o pedal, que a criança vai. E algumas vezes eu vejo que a criança dá pá. 1 ano e meio, 2 anos, aqueles pititiquinhos lá, já estão se equilibrando. Quando eu e a Rosana chegamos aqui no Japão, gente, nós passamos cada sufoco. Eu sabia andar de bicicleta. Mas no Brasil a gente anda em velocidade para manter equilíbrio. Aqui não, você anda no meio do povo. Gente, eu quando vi aquele monte de gente vindo assim, para mim parecia que não havia espaço. Que desespero. Muitas vezes eu pulava na bicicleta e ficava aguardando todo mundo passar para mim não trombar. E quando tinha aqueles lugares que tem aqueles ferros, aqueles vão assim, eu não caí, mas já dei cada pancada naquele lugar, porque eu passava assim, todo apavorado, batia tal. A Rosana caiu uma vez, eu não caí porque eu pulei, né? Mas era um desespero. Hoje, aqueles espaços, para mim, eram assim, falei, não cabe. Hoje parece que é claro. Eu ando assim no meio do povo, você fala, caramba, como que eu estou conseguindo isso? Né? Eu estou mais velho agora, não sou mais criança. Né? As forças, os controles, assim. E eu falo, como que eu consigo isso? Como que eu consegui? Como que eu consegui? Andando de bicicleta, enfrentando situações. Então Paulo aqui, ele está se fortalecendo porque ele está pregando. Cada vez mais, quanto mais ele fala, mais a sua cabeça vai absorvendo a forma com que ele está processando o conhecimento a respeito de Jesus. E aí a coisa começou a ficar fácil. As perguntas começam a ser as mesmas. A forma de chegar ao coração das pessoas começam a ser as mesmas e ele começa a ter muito mais habilidade. Então, algumas vezes nós falamos assim, eu não sei falar de Jesus. Eu não consigo falar de Jesus. Comece falando. Fale outra vez. Fale outra vez. Você, cada vez mais, você vai ficar mais forte. Mais habilidoso.
mais inteligente, sabendo o que suas palavras estão produzindo na mente das pessoas. É por causa disso, Paulo começou a pregar, e cada dia mais ele ficou mais forte, mais habilidoso. E uma coisa interessante é que com isso ele acabava confundindo. O que quer dizer essa confusão que ele produzia na mente dos judeus? É que os judeus estavam assim: puxa, eu criei até hoje nas verdades que me ensinaram, e agora esse homem está falando totalmente ao contrário. Eu cria que se eu obedecesse a lei eu seria salvo, Deus me daria salvação. Agora esse cara está falando que eu estou condenado ao inferno, e se eu não crer em Jesus eu não serei salvo, que a salvação é de graça, não pelos meus méritos. Isso é totalmente estranho para os judeus. Os judeus criam que eles se tornariam merecedores da salvação. E o Evangelho fala que todos estão destituídos da graça de Deus. Então, como provar isso para um homem, para uma pessoa que é orgulhosa da sua religiosidade, da sua história? Como derrubar isso? E Paulo então trazia, por causa dele ser forte já nos seus argumentos, na sua apresentação do Evangelho, as pessoas estavam cada vez mais ficando confusas. E o texto fala assim, que ele confundiu os judeus que vinham de Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Quando eu falo para alguém, Jesus é o Cristo, é o Messias, eu estou afirmando. Então a pessoa pode aceitar, essa é a sua verdade. Você crê nisso ou não? Então, quando eu falo, eu estou afirmando. Agora, para o judeu, não adiantava eu falar, eu tinha que apresentar por que essa verdade é verdade. Então Paulo, ele tinha que ir lá em Gênesis, Êxodo, Número, Deuteronômio, os livros históricos, os livros poéticos, os livros proféticos, falando lá que a promessa lá para Adão era que o homem remiria a humanidade, mostrando que o descendente de Abraão é que traria a redenção, mostrando que tem uma aliança com Davi, mostrando os salmos de Davi que o Messias deveria sofrer, mostrando Isaías 53 que o Messias sofreria. Então Paulo ia lá e explicava, mostrava para as pessoas que Jesus estava no Antigo Testamento. Ele só tinha o Antigo Testamento. Então Paulo afirmava que Jesus é o Cristo e mostrava pela Bíblia as evidências de que Jesus era o Cristo, que era Jesus o Cristo. Então ele afirmava, ele explicava, e sabe o que ele fazia para o final? Eu sou a evidência de que Jesus é o Cristo. Ele afirmava, ele mostrava, provava e expunha a si próprio como a maior evidência de que Jesus estava ressurreto, que Jesus era o Messias, morreu, ressuscitou, está à direita de Deus e o chamou. Então Paulo fala: eu sou a demonstração. Eu perseguia, tive encontro com ele, agora eu sou perseguido, agora a minha vida mudou. O meu discurso mudou, a minha mente mudou, os meus ideais mudaram. Então não era só uma afirmação, ele provava pelas Escrituras e também mostrava a mudança que ocorreu na sua vida. É isso que Lucas usa essa expressão, demonstrando. Era a própria vida, era as Escrituras e era a afirmação, era a tese. Então, com isso, por causa que Paulo se dispôs, logo à sua conversão, a pregar o Evangelho, ele se fortalecia. Dificilmente nós vamos ser fortalecidos se nós ficarmos enclausurados. Se não falarmos do Evangelho, se não falarmos, não mostrarmos as mudanças na nossa vida, se não demonstrarmos as Escrituras, as pessoas não vão saber que Jesus é. E, consequentemente, eu serei raquítico. Eu operei o meu joelho. E o médico falou o seguinte: logo após a cirurgia, você tem que fazer muita fisioterapia, musculação. Eu fiz um pouquinho, meia boca lá, tal.
né? Só para atender um pouco o médico lá, tem que ir. E não dê atenção, e os médicos também não estão nem preocupados com você. A minha perna, que foi operada, ela é mais fina do que a outra perna. O que aconteceu? Atrofiou. Então, a nossa vida, a nossa salvação, se ela não for colocada em prática, se nós não expusermos ela não vai ficar forte. Ela pode até atrofiar. Que a gente corre até o perigo de, quando alguém perguntar a Jesus, deixa eu chamar alguém para falar com você. Porque eu não consigo. Eu tenho medo. Agora, se eu começo a falar para qualquer pessoa e vou aproveitando qualquer oportunidade, vou cometer erros, vai ter dificuldade, vai ter dúvidas. E aí você vai atrás das dúvidas. E isso daí você vai se tornando cada vez mais forte. As coisas vão começar a fazer sentido. E você vai perceber que aquelas perguntas iniciais que te colocaram de calça justa vão passar você ter respostas rápidas na ponta da língua, porque você vai se fortalecendo em falar de Jesus. Isso a igreja deu para Paulo, deu essa oportunidade dele pregar e acompanhou Paulo. Versículo 23. Paulo vai desfrutar, Jesus vai cuidar de Paulo, trazendo para Paulo a oportunidade de ter companheiros, pessoas ao seu lado, e pessoas que vão trazer um certo companheirismo para Paulo. Versículo 23. Decorridos muitos dias, talvez até quase 3 anos, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Essa é uma coisa que vai acontecer na vida dos discípulos e constantemente vai acontecer na vida de Paulo. O que eles mais vão querer fazer é matar Paulo. Queriam tirar Paulo dessa existência aqui. Versículo 24. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Em outros lugares nós vamos descobrir que até as autoridades do reino aí dessa região de Damasco, até as autoridades se envolveram com os judeus para tentar matar Paulo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto, através de uma abertura na muralha. Que super-herói esse Paulo, né? Descer num cesto, numa muralha, à noite. As cidades naquela época, elas tinham muralhas, as muralhas as protegiam. Pessoas moravam muitas vezes até fora da muralha, mas se tinha algum problema com algum invasor, algum inimigo, todos corriam para dentro da cidade e lá tinham toda a proteção. Lá dentro da cidade tinha todos os recursos, tinha os armazéns, tinha os depósitos para aguentar muitos dias. Algumas muralhas eram muito altas e da largura talvez, vamos supor, daqui até essa parede aqui, mais ou menos cabia um carro, uma biga muitas vezes. Então eram muralhas quase que intransponíveis e indestrutíveis. E só tinha algumas portas. Jerusalém tinha 7 portas, né? Mas algumas portas eram só abertas por causa de alguma coisa, jogar lixo e tal. E só tinha aquelas portas que eram entrada e saída. Muitas vezes só ficava ali. E normalmente nessas entradas e saídas é que ficavam os poderes políticos da cidade, até a polícia, os deputados, vereadores, o fórum, ali muitas vezes se acertavam todos os negócios. E aqui, como os judeus decidiram matar Paulo, ficaram lá na porta, vigiando. Ele vai ter que sair um dia daqui. Por muito tempo ficaram isso. E quando Saulo ficou sabendo, os amigos dele ajudaram ele a fazer uma fuga indigna, né? Um fugitivo, aparentando aqui uma grande covardia. Então, na nossa vida cristã, em alguns momentos, nós vamos desfrutar de situações que vão parecer covardia. Paulo foi chamado por Cristo, sustentado por Cristo, selado por Cristo, mas aqui ele está fugindo. Ele sabia que o que poderia acontecer com ele aconteceria do mesmo jeito que aconteceu lá com Estevão. Então ele fugiu, sem nenhum problema. Desceu no cesto. E aqui, a igreja, através dos discípulos que estavam seguindo Paulo, desceram ele, ajudaram ele. Num momento difícil, foram lá e desceram, não abandonaram, estavam junto com Paulo para livrar ele. Terceiro lugar, a igreja também foi usada por Jesus para acolher Paulo. Quando chegou, ele fugiu de Damasco, quando ele chegou a Jerusalém,
ele tentou se reunir aos discípulos, aquela multidão de discípulos que já tinha acontecido em Jerusalém. Talvez aquela multidão já não é tão grande, porque muitos fugiram. Só talvez restou uma boa parte só, mas a maioria fugiu por causa da perseguição. Então, quando ele tentou se reunir aos seus discípulos, todos estavam com medo dele. Por que tinham medo de Paulo? Ele era perseguidor, tinha pegado carta para matar. Será que ele está fingindo? Será que é uma manobra dele? Será que é uma estratégia dele de saber quem são os cristãos? E aí matar os cristãos? Então o pessoal conhecem ele. Primeiro ele vai pregar os sinagogas em Damasco e agora ele vai para Jerusalém, que era onde ele recebeu cartas para ir perseguir os cristãos. Mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Os cristãos, a igreja de Jerusalém, não acreditava que Paulo era realmente um discípulo de Jesus. E aí surge o recurso de Jesus, dentro da própria igreja. A igreja se sentindo ameaçada, a igreja apavorada, com medo de que aquela conversão não tivesse sido real na vida de Paulo. Nós geralmente somos assim, não somos? Toda vez que tem um novo convertido, a gente olha, sei não, né? A gente acolhe, mas fica de longe observando. Nós temos muita dificuldade de acolher. Toda a igreja tem muita dificuldade de acolher novos crentes, novos convertidos. Primeiro, que nós vamos ter que abrir a tampa da panela para incluir. Vai ser muito difícil. Segundo, que nós vamos ter que nos abrir para essas pessoas e ter que dar atenção. E a gente está tão contente assim com o nosso grupinho, é tão gostoso, é tão bom. Uma pessoa aí vai atrapalhar tudo. Além de eu não saber quem é essa pessoa, não. Então, toda a igreja tem dificuldade de aceitar alguém normal. Agora, imagine alguém que, alguns anos antes, se mostrou perseguidor. Será que ele está inventando essa história para buscar mais pessoas para matar e destruir? Mas aparece no versículo 27 o instrumento que Jesus usou para cuidar de Paulo e acolher Paulo. Então Barnabé, se lembra lá de Barnabé? Lucas apresentou ele lá atrás. Quando houve necessidades, ele foi eleito um dos diáconos, ele deu uma propriedade para distribuir para os diáconos. E aqui Barnabé aparece novamente. Barnabé vai acompanhar muito aí Paulo. Ele é a pessoa que vai ao encontro de Paulo. E posteriormente ele vai atrás de Paulo. E depois ele vai estar ajudando Paulo. E depois de um tempo nós vamos ver na história do livro de Atos, Paulo vai brigar com ele. Paulo vai se separar dele. Por causa que Barnabé tinha um gênio e Paulo também tinha um outro gênio. E eles se separaram. Então Barnabé o levou aos apóstolos. Possivelmente talvez Pedro e até o irmão de Jesus chamado Tiago, que era contado como junto com os apóstolos, mas poucos apóstolos estavam em Jerusalém nessa época. Então Barnabé contou para os apóstolos, no caminho, Saulo vir ao Senhor, que lhe falaram, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Paulo dá o testemunho a respeito, Barnabé dá o testemunho a respeito de Paulo, de Saulo. Barnabé coloca sua mão no fogo por Saulo. Barnabé ajuda as pessoas a ficarem tranquilas a respeito de Saulo. E ao mesmo tempo para Saulo começar a desfrutar daquela comunhão e ser um instrumento de ajuda ali para a igreja. Então Jesus usou aqui, a igreja tinha dificuldade, tinha obstáculos, tinha preconceitos, tinha medo, que é o que Lucas vai falar aqui, e Barnabé vem para acolher a Paulo. Versículo 28. Assim Saulo ficou com eles, os apóstolos, e andava com liberdade em Jerusalém. Olha que coisa legal. Barnabé foi se Barnabé não tivesse sido usado por Jesus, não tivesse atendido, não tivesse percebido aquela necessidade, ficado com medo também,
Isso não aconteceria na vida de Paulo. Esse tempo que foi importante para a vida dele, para ele ter essa comunhão, esse engajamento aí com os discípulos. E Paulo ficou em Jerusalém fazendo o quê? Pregando corajosamente. Da mesma forma que ele pregou em Damasco, aqui em Jerusalém, ele prega corajosamente. Talvez lá como que era o negócio lá de Salomão? Subiu a palavra? O pórtico de Salomão. Lá no templo. Nas sinagogas que existiam lá. E é interessante que vai falar o texto aqui. Ele pregava corajosamente em nome do Senhor, falava e discutia com os judeus de fala grega. Quem eram esses judeus de fala grega? Os helenistas. Eram os mesmos, possivelmente, que discutiram com Estevão e levaram Estevão a sofrer o apedrejamento. Com esses mesmos caras. Paulo vem aqui para pregar no meio deles. Mas estes tentavam matá-lo. Eles não mudaram nada. Paulo mudou. Mas as pessoas não mudaram em nada. Então Paulo está usando. Se lembra quando eu estava lá, eu consenti na morte de Estevão. Eu tive um encontro com aquele Jesus que Estevão falou que estava vendo nos céus abertos. E eles aqui não queriam abrir o seu coração e tentavam matar Paulo também. Versículo 30. Sabendo disto, os irmãos o levaram para Cesareia e enviaram para Tarso. E Paulo era um instrumento de Deus, um instrumento escolhido por Deus. E que não valia a pena Paulo ficar os provocando, ficar ali pregando. Ele já tinha ouvido, agora a segunda vez, não tinham nenhuma expectativa de mudança de coração. Então eles acabam vendo o perigo que Paulo está correndo. E aí Deus usa a igreja para proteger Paulo, levar ele para Cesareia e mandar ele para Tarso. Agora, alguns falam que Paulo ficou lá em Tarso quase de 10 a 13, 14 anos. É como se Paulo tivesse ido para um deserto. Ele foi lá, continuou pregando naquela região, mas saiu do centro religioso, saiu do centro político, saiu do centro onde havia maior influência religiosa. Foi para um lugar simples, a sua terra natal. O que será que está passando na cabeça de Paulo? Pode passar. Eu era de tão grande autoridade, Jesus me chamou, falou que eu ia ser um pregador, ia pregar para os gentios, e agora estou na geladeira. Eu preguei com coragem em Damasco, eu preguei com coragem em Jerusalém, e agora estou aqui inútil. Cada ano que se passava, e aí Paulo, nessas épocas aí, ele vai relatar em alguns livros, que ele teve um seminário do deserto, com o próprio Jesus, onde Jesus falou muitas vezes com ele. Ele fala que teve visões, ele fala que ele foi arrebatado no corpo, fora do corpo, nem ele sabe que isso aconteceu, mas ele ficou um tempo de deserto, para abaixar um pouco a bola, para acalmar, para colocar suas ideias, mesmo que ele estava fortalecido. Duas vezes aqui aparece no versículo 28 e no versículo 27, no 27 e 28, a ideia de que ele pregava corajosamente. Isso era uma pessoa que pegava os judeus pelo colarinho. Você tem que crer em Jesus, senão você vai para o inferno. Então, Paulo parece que é uma pessoa desesperada para que os judeus deveriam crer em Jesus. E ele, como lá em Damasco, debatia, fortalecia, confundia, demonstrava, ele fazia tudo certo. Mas essa forma certa podia estar causando problemas até para ele e para a própria igreja. Por isso que Lucas insere o versículo 31. A igreja, depois que Paulo é enviado para Tarso, a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Em outras palavras, a igreja desfrutou um pouco de paz.
Jesus foi muito contundente. Jesus, ele não fugia de quando tinha que ter um debate muito sério com alguém. Mas Jesus sempre demonstrava uma habilidade muito grande de quando deveria ser contundente e quando muitas vezes até se afastar. Numa festa de tabernáculos, ele não quis chegar no início da festa, porque todos estavam esperando, queriam fazer alguma coisa com ele. Em alguns momentos ele foi muito contundente, inclusive lá no templo, expulsou os mercadores, mas em vários momentos ele evitava criar problemas. Ele queria não fechar as portas. E parece que, por Paulo ser um recém-convertido aqui, tendo tanto entusiasmo, tendo tanta energia, já com muita habilidade, ainda ele não tinha, talvez essa grande energia dele estava mais causando problemas para a igreja do que benefício. Então é por isso que os discípulos chegam com essa sabedoria e levam ele para Cesareia e depois levam para Tarso. E como resultado, a igreja passou por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. A igreja se edificava, ficava mais forte, e encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número. A igreja não tentou não é que a igreja, as pessoas, vamos tirar Paulo aqui porque ele está pregando demais, ele é muito corajoso. Então, a igreja não teve uma sensação de covardia, mas de sabedoria. Essas pessoas tiveram sabedoria de que talvez ali não era o momento exato, sensato, de ser um desbravador, um provocador. E aí a igreja, agindo dessa forma, crescia em número. Então, é difícil isso. Tem momentos que a igreja tem que ser provocadora, mas tem momentos que ela tem que trabalhar quase que como se não existisse. Então tem momentos que a gente tem que exercer influência. Temos que, somente no trabalho, né? Quando de repente é um papo construtivo, é um encorajamento, e tem momentos que você tem que chegar com o Evangelho. Então, como agir? É só o Espírito Santo que pode dar essa capacidade para nós. No capítulo 11, Paulo vai surgir de novo. Ele some aqui, ele desapareceu, termina esse ponto final do versículo 30, Paulo em Tarso. No capítulo 11 ele vai aparecer, e no capítulo 13 há uma igreja muito forte em Antioquia. Estão precisando de ajuda, de alguém que possa ensinar. Barnabé vai lá e pega Paulo e traz ali para a igreja de Antioquia. Depois que Paulo, depois de algum tempo ali ajudando aquela igreja, o Espírito Santo fala para separar Paulo e Barnabé, para agora começar a fazer viagens e implantar igrejas. Então é difícil para nós. Algumas vezes, quando nós temos desejo de servir a Deus, nós queremos que esse serviço seja no lugar que a gente quer, da maneira que a gente quer e do jeito que a gente quer. E algumas vezes Deus coloca a gente na geladeira. Não agora. Essa geladeira pode durar um mês, pode durar um ano. E no caso de Paulo, demorou 13, 10 a 14 anos. Ele não sabe direito ainda, há umas contradições aí. 10 a 14 anos para uma pessoa que tinha capacidade, tinha coragem, tinha chamado e ficar na geladeira. Teve uma pessoa que teve mais tempo do que Paulo. Tinha capacidade, tinha coragem, tinha habilidade, mas ficou um bom tempo na geladeira. Tinha chamado e ficou um bom tempo na geladeira. No Antigo Testamento. Quem foi? Moisés. Quanto tempo na geladeira? 40 anos. E quando Deus chega de novo falar para ele, Moisés, vai lá. Não dá, não vai. Não vai dar. Eu já não estou por fora da cotação do dólar, já não sei mais nada de política, eu só sei sentir o cheiro de ovelha, perdi tudo. E Deus ficou até bravo com Moisés, levou ele lá. E você estudando a história de Moisés, você viu o que Deus fez através de Moisés. Não o que Moisés fez, é o que Deus fez através dele.
E o que nós vamos estudar ainda no livro de Atos é o que Jesus fez através da vida de Paulo. E o que Deus está fazendo através da vida de cada um de nós. A igreja é um lugar onde que nós exercemos o nosso ministério e podemos nos fortalecer. A igreja é um lugar onde que nós devemos receber acolhimento e devemos acolher pessoas novas na fé. A igreja é um lugar onde nós recebemos proteção e nós também devemos proteger novos convertidos. Muitas vezes o novo convertido ele quer, eu vou fazer um... Calma. Segura as pontas. Não é a hora certa ainda. Então, a igreja é um instrumento que Jesus usa para o povo dele. E nesse momento aqui, Jesus usou a vida de várias pessoas da igreja para ajudar Paulo, que no futuro vai ser um instrumento de Jesus para ajudar a igreja. É um ciclo. Que nós vimos hoje que no início de sua vida cristã, Paulo recebeu os cuidados de Jesus através da igreja. Ele recebeu fortalecimento, companheirismo, acolhimento e proteção. E eu com isso? Como que eu posso aproveitar essa mensagem hoje? Primeira pergunta: minha fé produziu mudanças do meu discurso? Isto é, aquilo que eu cria antes mudou muito para agora? Mudou as minhas amizades, os meus valores, e isso as pessoas percebem. Depois da sua conversão, talvez a maioria de nós aqui temos já uma vida muito longa de conversão. Você se lembrando quando você se converteu, você percebeu que pessoas te odiaram e pessoas te amaram, estimularam. Puxa, olha que mudança que aconteceu na sua vida. Realmente algo aconteceu. E as pessoas perceberam isso na vida de Paulo. Segunda pergunta: sou usado por Jesus para cuidar do povo de Jesus, principalmente dos novos convertidos? Eu sou uma pessoa assim que quando alguém abraça a fé, eu sou aquela pessoa que vai abraçar essa pessoa, acolher, dar proteção, ser companheiro e ajudar a pessoa a ficar forte na sua fé. Eu sou isso. Nós passamos por umas experiências aqui, principalmente uma das experiências que sempre fala aqui da Iris. Como a igreja agiu muito bem com a Iris. Deus colocou ela no nosso meio por um ano só. E como ela explodiu na sua fé cristã. E foi cada um da igreja, não foi uma pessoa, não foi a Rosana, a Ana, tiveram uma amizade muito forte com ela, mas foi todo mundo, ela se envolveu com todo mundo, e ela foi aceita. Então, aquele exemplo da Iris deve ser um exemplo que a gente deve pensar para todas as pessoas que um dia vierem a fazer parte do nosso meio. E uma das coisas aqui que eu pensei quando estava vendo esse estudo aqui, é que Paulo tinha ele chegou em Damasco, ele creu em Jesus no caminho, chegou em Damasco, Ananias o ajudou, e ele começou a pregar nas sinagogas. Houve um grupo de pessoas que se tornaram seus discípulos, já havia um grupo de cristãos, ele começou a pertencer a esse grupo lá, e havia pessoas que agora se tornaram seus discípulos, isto é, pessoas que aceitaram, creram em Cristo através do ministério de Paulo. E durante 3 anos ele ficou ali empolgado, animado, era o grupo dele, eram eles. E de repente começam a haver vigias nas portas da cidade, para se Paulo passasse por ali, ele seria morto. E os seus discípulos dessem ele para o cesto. O que teve que acontecer com Paulo? Paulo teve que mudar de igreja. Ele foi para uma outra cidade. Ele foi para Jerusalém. Chegando lá, ele não foi bem aceito de cara. Os discípulos, não sei não. Imagine qual que é essa sensação. Até que chega Barnabé e vem Paulo, vem aqui, apóstolos, olha, eu vi ele pregando corajosamente, é verdade a salvação dele. Então, uma das coisas também, além da atuação da igreja positiva com novos convertidos, uma das coisas mais difíceis, e a gente já experimentou isso com várias pessoas da própria igreja Ágape, né? Pessoas que tiveram que voltar
para os seus países, ou tiveram que mudar de país, a gente tem tido relacionamento, a dificuldade que eles tiveram de encontrar uma igreja legal, de ser aceito, de ser acolhido, de ser abraçado por essas igrejas. E tem pessoas ainda que estão, depois de 2, 3 anos, ainda estão meio assim, não criaram uma identidade, ainda não fixaram a sua vida espiritual num grupo e abraçar esse grupo aí. Então, um dos desafios que eu colocaria aqui para a igreja é, quando alguma pessoa dessa igreja aqui tiver que por algum motivo ir para um outro lugar, nós ainda continuarmos e ajudarmos essa pessoa a se incluir num outro grupo e fortalecer as pessoas. Porque é trágico isso, é muito difícil. Agora, por outro lado, quando alguém, por alguma necessidade, por alguma situação, vier de uma igreja para a nossa igreja, nós fazemos o possível para acolher, para proteger, para mostrar companheirismo. Talvez você que nasceu na igreja Água não sabe que isso é difícil para as pessoas, né, Rafael? Né, Bianca? Gabriela está aqui também. E como é difícil essa transição. E o quanto é importante. E muitos desses irmãos, no caso aqui do Japão, fazem isso temporariamente. É por um tempo. É a história um pouco do Rafael. Né? Tá aqui, mas não tá. Né, Bianca? Tá aqui, mas é difícil. Como isso deve doer. Né? Mas eu imagino como que a Bianca deixou as suas amigas, a sua igreja, muito maior que essa daqui, muito mais bem estruturada. Rafael, um ministério bem estruturado, já atuante no ministério. Nós temos uma outra, a família da Cíntia, que vieram de uma igreja aqui pertinho. Então, como dói isso? E nós temos o Wallace, um grande homem, literalmente, 2,4 metros. Né? A esposa está no Brasil, ela vai vir passar uns dias aqui com ele em dezembro. Ele está jogando vôlei aqui. Então, essas pessoas estão em transição. E o quanto eles precisam ser acolhidos, amados, aceitos, quando nós precisamos ser companheiros deles, porque eles enfrentam muito mais dificuldade do que nós estamos aqui. E o ministério da igreja, Jesus Cristo está usando e quer usar essa igreja de uma forma positiva para abençoar esses irmãos. E a gente não sabe por quanto tempo estarão conosco. E o quanto isso é importante na vida deles. O quanto é necessário. E que a gente tenha sabedoria. Né? Que a gente tenha a força de Deus, a capacidade de Deus, a orientação de Jesus para abençoar eles da forma que Deus quer abençoar. Rafael e Luciano, como são queridos aqui na igreja em pouco tempo. Bianca e Tiago, nem falar, né? Cíntia, Gabriela, Duda, em pouco tempo. Então, a gente vê um grande esforço deles em serem incluídos. E a gente tem que retribuir um dobro, um triplo, para abençoá-los. E é isso que aconteceu aqui com Paulo. Ele teve que abandonar a sua igreja de Damasco. Chegou em Jerusalém, teve dificuldade. Quem será ele? Não sei. Não há manjada, um cara assim. Mas Barnabé falou, não, ele precisa de ajuda. Foi lá e abraçou, incluiu, e envolveu, cuidou, e Barnabé vai se tornar um companheiro. E Bianca, Tiago, Rafael, Duda, já têm se tornado nossos companheiros. E eu admiro muito o esforço deles. Né? Em terra estranha, com um povo estranho, estão tão dedicados ao nosso meio. Isso aconteceu com o Tiago, com a Sabrina, né? E várias pessoas que vieram de outros grupos assim. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus nos encoraje, que Deus renove as nossas forças, para que a gente seja essa igreja que foi a igreja que, do jeito que Barnabé atuou na vida de Saulo. E talvez daqui a quem sabe um dia, essas pessoas hoje sejam... A gente vai abençoar eles hoje,
mas num certo sentido eles já estão abençoando a gente. E Paulo abençoa a igreja de Jerusalém, e depois Barnabé vai ser o companheiro dele. E Paulo vai liderar essa equipe missionária. Vamos orar?